Olá, tudo bom? Eu sou o professor Araújo, esse é o Física Faz Sentido e nesse vídeo eu vou falar para você sobre a corrente elétrica. Ele corresponde à nossa primeira aula de eletrodinâmica. A eletrodinâmica é a parte da física que vai falar sobre o movimento das cargas em circuitos. Então a gente vai estudar também os resistores, os capacitores, geradores e vários outros elementos que estão super presentes no nosso dia a dia. Sem contar que a eletrodinâmica cai muito nos vestibulares. Depois da mecânica, é a parte que mais cai na maioria das provas. Além disso, a corrente elétrica não explica só o funcionamento de circuitos que você talvez não entenda. A corrente elétrica está presente em você mesmo, no seu sistema nervoso. Quando você abre ou fecha sua mão, existe um pulso elétrico que percorre seu corpo, percorre os seus nervos desde o seu cérebro, fazendo com que seus músculos reajam e você abra ou feche a mão, fazendo seus músculos contraírem ou relaxarem. Ou seja, corrente está em tudo e é muito legal a gente aprender sobre ela. Só que antes da gente começar a nossa aula, deixa eu lembrar, se você gostar do vídeo, deixa aqui o seu joinha, dá uma curtida nele, se inscreve no canal e também ativa as notificações. Ativando as notificações, você sempre vai ficar por dentro dos novos vídeos. Agora sim, vamos lá, vamos começar a nossa aula, mas antes de falar da corrente elétrica em si, eu preciso falar para você primeiro sobre condutores e isolantes. Você deve saber que todo material é composto de átomos. Os átomos possuem prótons, cargas positivas, e nêutrons, partículas sem carga, no seu núcleo. E na eletrosfera a gente tem os elétrons, partículas com carga negativa. Também existem alguns materiais, alguns corpos que possuem íons. Os íons são átomos que ganharam ou perderam elétrons, ficam com um número diferente de elétrons e de prótons, e aí passam a ter carga positiva ou negativa. A gente vai chamar de condutores os corpos que permitem o deslocamento ou dos elétrons ou dos íons. Prótons não vão se deslocar por aí dentro dos materiais porque eles estão presos dentro do núcleo, tá certo? E os isolantes? Isolantes são corpos que, ao contrário dos condutores, não permitem a movimentação dessas partículas, então elas estão presas, estão fixas. Isso em condições normais. Por que em condições normais? Porque em casos extremos, os isolantes também podem acabar conduzindo. Pensa no ar. O ar, em condições normais, é isolante. Se você passar do lado de uma tomada, você não vai tomar choque. Agora, o que é o relâmpago? O relâmpago, ele não é uma corrente elétrica, uma descarga elétrica que passa pelo ar? Pois é, em condições extremas, com diferenças de potencial e campos elétricos muito grandes, o ar pode conduzir, e é isso que causa o relâmpago. E não acontece só com ar, pode acontecer também com madeira, com borracha, com vidro, que são outros exemplos de isolantes. Essas partículas que têm carga e podem se mover dentro dos condutores, a gente vai chamar de portadores de carga. E para simplificar a nossa vida, a gente vai pensar sempre aqui nos condutores metálicos, num fio de cobre, por exemplo. Eu estou representando aqui para você apenas os elétrons que podem se mover. Na verdade, essa figura aqui é só ilustrativa mesmo, tá? Porque a quantidade de elétrons livres que podem se mover num pedacinho de fio de cobre é gigantesca, e eu não teria como representar aqui nesse desenho. Quando o fio de cobre está desconectado de um circuito, esses portadores de carga, esses elétrons, eles ficam num movimento aleatório, um movimento caótico. É como se eles ficassem vibrando, mas eles não estão se deslocando nem para um lado nem para o outro. No final das contas, é como se eles vibrassem em torno de pontos fixos. Mas essa situação muda quando a gente aplica nesse condutor uma diferença de potencial, uma tensão elétrica, uma voltagem. E a gente faz isso com o uso de uma bateria, um gerador. No caso aqui, você está vendo uma pilha. Quando a pilha é conectada no condutor, ela produz dentro dele uma coisa chamada campo elétrico. E esse campo elétrico ele produz sobre os elétrons uma força. Essa força faz com que eles comecem a se mover todos num mesmo sentido, numa mesma direção. E isso é o que produz o que a gente vai chamar aqui de corrente elétrica. A corrente elétrica ela é um fluxo mais ou menos ordenado de portadores de carga dentro de um condutor. Por que mais ou menos ordenado? Porque se eu falar ordenado, você pode pensar aqui num movimento retilíneo, bonitinho, organizado, como se fosse uma parada militar. Não. Tá mais para um carnaval, para uma micareta.
Os elétrons fazem um caminho bem louco dentro do condutor. Inclusive, a velocidade média dos elétrons dentro de um condutor, ela costuma ser bem baixa mesmo. É estranho isso, né? Eu aposto que você imaginava que essa velocidade fosse uma velocidade alta, próxima à velocidade da luz. Mas não, é uma velocidade bem baixa, da ordem de milímetros por segundo. Mas isso já é assunto para um outro vídeo que depois eu vou deixar aqui para vocês. Quando tem uma corrente elétrica passando por um condutor, a gente convenciona adotar um sentido para a corrente. Tá? E como que é o sentido da corrente? Caso a gente tenha partículas com carga positiva se deslocando no condutor, o que é mais difícil, é raro, a gente vai ter o sentido da corrente igual ao sentido do movimento dessas partículas. Agora, no caso mais comum, quando as partículas que se deslocam são negativas, como os elétrons, o sentido da corrente é o oposto, o inverso do sentido do movimento dessas cargas. Já no caso de um circuito fechado, agora sim é mais importante, vai ajudar mais você a entender o processo, a gente admite que o sentido da corrente, chamado de sentido convencional, porque é uma convenção, ele é sempre do polo positivo da bateria para o polo negativo. Então, de novo, do polo positivo para o polo negativo. Na verdade, na maioria dos casos o que está acontecendo é que os elétrons saem do polo negativo e vão para o polo positivo, né? Mas lembra, o sentido da corrente é o oposto do sentido do movimento dos elétrons. Essa corrente, esse fluxo de elétrons pelo condutor, pode ser explicada pela atração exercida sobre os elétrons pelas cargas positivas que existem no polo positivo. O sonho da vida de todo elétron é achar uma carga positiva para chamar de sua, né? Então é por isso que eles vão passar pelo circuito e gastar a energia que for necessária, acender uma lâmpada, para poder chegar no outro extremo da pilha, chegar no polo positivo, estabelecendo uma corrente elétrica. Ainda falando do sentido da corrente, você com certeza já ouviu falar de corrente contínua e corrente alternada, aposto que sim. O que são essas correntes? Qual é a diferença entre elas? Uma corrente contínua é aquela em que os elétrons, ou os outros portadores de carga, se deslocam sempre no mesmo sentido, sempre para o mesmo lado. Já uma corrente alternada é aquela na qual o sentido do movimento dos elétrons se alterna ao longo do tempo. Então eles se movem para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. É como se eles estivessem vibrando dentro do condutor. A corrente contínua é obtida geralmente com pilhas, com baterias. E a maioria dos aparelhos que você conhece, que você usa no dia a dia, os aparelhos eletrônicos, eles utilizam corrente contínua. A corrente alternada ela é usada principalmente para transmissão de energia elétrica. Então, a energia que é transmitida desde lá da hidrelétrica, da termoelétrica, passando pela subestação até chegar na sua casa, ela vem na forma alternada. E isso tem a ver com economia de energia. Utilizando a corrente alternada para transmissão de energia, a gente consegue diminuir bastante as perdas na transmissão. Isso tem a ver também com o uso de transformadores. Mas, de novo, isso é assunto para outro vídeo quando eu estiver falando de potência um pouco mais para frente. Tá, mas chega de falar um pouquinho das propriedades da corrente, tipos de corrente, e vamos colocar uma equaçãozinha aqui no meio, né? Afinal, você deve estar sentindo falta de uma equação. Como que a gente calcula a intensidade da corrente elétrica? Ela tem um valor? Tem. A intensidade média da corrente elétrica é dada pela quantidade de carga que passa pelo condutor a cada segundo. Então você vai calcular essa corrente dividindo a carga total pelo tempo. Carga em coulombs, tempo em segundos. Tá certo? Essa carga total ela vai depender do número de partículas, do número de elétrons que passam pelo condutor. E é por isso que a gente também pode usar a equação carga Q igual a N vezes Z, onde N é o número de elétrons, número de partículas carregadas que passaram ali por um ponto do condutor, por uma seção transversal do condutor, e E é a carga de cada elétron. É a nossa carga elétrica elementar, a menor carga que pode ser isolada na natureza. O valor dela é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E esse valor, galera, é muito importante e vai ser muito utilizado por vocês. Se você parar para pensar, faz todo sentido nessa equação Q igual a N vezes Z. Imagina que eu tenho uma caixa, um balde cheio de bolinhas de gude iguais. E eu sei a massa de cada bolinha e quero saber a massa total das bolinhas que estão no balde.
Não é só multiplicar o número de bolinhas pela massa de cada bolinha? Pois é, se eu sei a quantidade de elétrons que passam por um condutor e sei a carga de cada elétron, para saber a carga total é só multiplicar o número de elétrons pela carga deles. Daí Q igual a N vezes Z. Você pode juntar essas duas equações e aí a corrente vai ficar o número de elétrons vezes a carga elementar dividido pelo tempo. E é claro que a gente tem que falar também da unidade de medida da corrente. A unidade de medida da corrente no sistema internacional é o ampere, uma homenagem ao físico francês André-Marie Ampère, um cara que foi super importante na história do eletromagnetismo. Usando a equação que a gente viu para a corrente média, corrente igual a carga sobre tempo, você pode perceber que 1 ampere equivale a 1 coulomb por segundo. Então, se eu tenho uma corrente de 1 ampere passando por um condutor, significa que a cada segundo passa por esse condutor uma carga equivalente a 1 coulomb. E coulomb, inclusive, como acho que já deu para perceber, é a unidade de medida da carga elétrica, né? Outra homenagem a um físico francês. Nesse caso, bonitão aqui, ó, Charles Augustin Coulomb, outro cara super importante no eletromagnetismo. Para você calcular a quantidade de carga que passa por um condutor num certo intervalo de tempo, basta você multiplicar a corrente média pelo tempo total. Carga igual a corrente vezes tempo, kT. É o nome mais comum para essa fórmula aqui. E aqui você também pode ver que 1 coulomb equivale a 1 ampere vezes segundo. Em outras palavras, dá para dizer que 1 coulomb é a quantidade de carga que passa em um condutor percorrido por uma corrente de 1 ampere no tempo de 1 segundo. Mas nem sempre a gente vai usar as unidades do sistema internacional. É bem comum aparecerem questões de vestibular que falam do miliampere-hora. Não só no vestibular, se você pegar uma bateria recarregável, a bateria do seu celular, a bateria do seu computador, você vai ver que vai aparecer um número ali em mAh. Esse mAh é miliampere-hora. É uma unidade mais prática para a gente medir a carga acumulada por uma bateria. Para você calcular a carga nessa unidade, basta você usar a corrente em miliamperes e o tempo em horas. Se você usar a corrente em amperes e o tempo em segundo, dá coulomb. Se você usar a corrente em miliamperes e o tempo em horas, você vai encontrar miliampere-hora. O que significa, por exemplo, uma bateria ter uma carga de 4.000 mAh? Significa que ela consegue fornecer uma corrente de 4.000 mA durante 1 hora, ou 2.000 mA durante 2 horas, ou 1 mA durante 4.000 horas. O produto da corrente pelo tempo que ela consegue fornecer essa corrente é igual à carga total. Legal, né? Mas nem sempre a gente tem uma corrente constante ou a gente consegue saber qual é exatamente a corrente média que passa pelo circuito ao longo do tempo. Às vezes a gente pode ter uma corrente variável ao longo do tempo, como essa aqui. E aí o que a gente faz? Nesse caso, não dá para usar o kT, carga igual a corrente vezes tempo, porque se a corrente está mudando ao longo do tempo, qual o valor que você vai usar? Então essa equação não pode ser usada quando a corrente é variável. Mas você pode usar o famoso método gráfico. Como no gráfico você tem no eixo vertical, no eixo Y, a corrente, e no eixo horizontal o tempo, a área de baixo desse gráfico acaba fornecendo o módulo da carga que passa pelo condutor. Então é isso, você vai calcular a área de baixo do gráfico e essa área fornece para você a quantidade de carga. É claro que nos exercícios de vestibular você não vai encontrar uma forma como essa aqui, né? O que você vai encontrar vai ser, sei lá, um trapézio, um triângulo, alguma coisa muito mais fácil de calcular. E para terminar essa nossa aula, vamos falar rapidinho sobre a natureza da grandeza corrente elétrica. É escalar ou vetorial? À primeira vista, ela deve parecer vetorial, né? Afinal, a gente já falou aqui de sentido da corrente. E se tem sentido, deve ser então um vetor. Mas não. A corrente ela é definida pela razão de duas grandezas escalares, carga e tempo. E se eu tenho duas grandezas escalares divididas uma pela outra, o resultado é um escalar. Então a corrente é uma grandeza escalar. E você vai falar, tá, mas e o sentido da corrente? Isso é só uma convenção que a gente usa para representar a corrente no circuito. Mas, na verdade, esse sentido seria o sentido do movimento das partículas, né? Então, de novo, corrente não é vetorial, corrente é uma grandeza escalar.
E aí, deu para entender o que é a corrente elétrica, quais são suas características, como que a gente calcula a intensidade e como que a gente usa o método gráfico? Eu espero que sim. Mas se tiver alguma dúvida ainda, escreve aqui nos comentários, vou ter o maior prazer em responder para vocês. E o que você precisa fazer agora é o seguinte. Primeiro, se gostou do vídeo, deixa aqui aquele seu joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações também. E mais importante ainda, tem que fazer exercício, tem que estudar. E é por isso que eu estou deixando aqui para você, na descrição do vídeo, um link para uma lista de exercícios sobre o assunto que foi tratado aqui nesse vídeo. Faça os exercícios e, se tiver dúvida, de novo, escreva, manda mensagem. Vou ter o maior prazer em ajudar vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo e eu espero você nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Aquele abraço!